senhor presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, acadêmico doutor Irani Novar Moraes. Convidamos o senhor professor acadêmico Fernando Morença de Gouveia, representando o senhor ministro da Saúde, Dr. Artigo Jatene. Convidamos o senhor presidente do 6º Conclave Nacional da FEBRAM, acadêmico Dr. Luiz Rassi. Convidamos o representante da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Paulo Rodrigues. Convidamos o senhor presidente da Academia Goiana de Medicina, acadêmico Dr. Jordan Rodrigues Filocrion. Convidamos o senhor presidente de honra da FEBRAM, acadêmico doutor Geraldo Gonçalves. Convidamos o senhor reitor da Universidade Federal de Goiás, acadêmico professor Ari Monteiro do Espírito Santo. Convidamos o senhor secretário de Estado da Saúde, deputado federal Carlos Mendes. Convidamos o senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, Dr. José Hermínio Coarte. Convidamos o senhor representante do Conselho Regional de Medicina, Dr. José Alberto Alvarenga. Convidamos o senhor presidente da Associação Médica de Goiás e vice-presidente da Associação de Medicina Brasileira, Dr. Ibsen Augusto de Castro Azeredo Coutinho. Convidamos o senhor presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, Dr. Eduardo Santana. Convidamos o senhor representante da Unimed, Dr. Sebastião Moreira.
Convidamos o excelentíssimo senhor governador Maguito Vilela. Na retificação, o Dr. José Hermínio Basti é o representante da Academia Nacional de Medicina e não o presidente. Senhoras e senhores, teremos a seguir a entrada das bandeiras dos Estados brasileiros, serão portadas por cadetes da Polícia Militar do Estado de Goiás. Temos a entrada da bandeira do Brasil, do Estado de Goiás, da futura presidência da FEBRAM e do Estado de São Paulo, da atual presidência da FEBRAM. Teremos a seguir a execução do hino nacional brasileiro, pelo madrigal El Canto.
Bem, senhoras e senhores, anuncio a palavra do presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, professor acadêmico Irani Novar Moraes, para declarar instalado o 6º Conclave Nacional da Federação Brasileira de Academias de Medicina. Muita satisfação que declaro instalada o 6º Conclave da Federação Brasileira das Academias de Medicina. Está instalada a sessão. Gentileza, a seguir teremos a saída das bandeiras, comportadas pelos acadêmicos dos cadetes da Polícia Militar. Bem, senhoras e senhores, anuncio a palavra do presidente eleito da Federação Brasileira de Academias de Medicina e presidente do 6º Conclave, professor acadêmico, Dr. Luiz Rassi. Excelentíssimo senhor governador do Estado, Dr. Luiz Alberto Maguito Vilela, que, ao receber em nosso Estado as mais expressivas personalidades médicas e do magistério superior do país, confere a devida importância que representa este evento que hoje se instala em nosso meio. Nossas homenagens e reconhecimento por seu comparecimento altamente significativo. Excelentíssimo senhor e digno representante do Ministro da Saúde, professor acadêmico Fernando Proença de Gouveia, que, aquecendo nosso convite para abrir os trabalhos do 6º Conclave da Federação Brasileira de Academias de Medicina, dignifica, com sua presença e apoio, a importância que representa este organismo dedicado exclusivamente às causas do ensino médico, da cultura médica e da pesquisa e ciências médicas. O nosso agradecimento pela honrosa presença. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, dignamente representado pelo secretário municipal, Dr. Fausto Jaime, que ao abrir simbolicamente as portas da nossa capital aos participantes do conclave, testemunha o seu elevado apreço e simpatia para com os membros acadêmicos de cada federal do país, a nossa estima e respeito. A todas as dignas autoridades componentes da mesa diretora, que prestigiam e enobrecem a Federação Brasileira de Academias de Medicina pelo evento que ora se realiza. Professor Ari Monteiro do Espírito Santo, magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás. Deputado federal
Dr. Carlos Hassel Mendes, secretário estadual de saúde. Professor acadêmico Irani Novaes Moraes, presidente da Federação Brasileira de Academia de Medicina, que, ao encerrar neste evento a sua profícua gestão à frente do nosso organismo, o nosso reconhecimento pelo seu dedicado e contínuo trabalho em prol dos objetivos da Federação. Professor acadêmico geral Luiz Gonçalves, presidente de honra permanente da Federação, os aplausos efusivos de todos os confrades das Academias do Brasil, pela magnífica ideia de coordenar e fundar há 10 anos atrás a nossa instituição. Meus caros presidentes das academias do país, aqui presentes, prezados confrados presentes, colegas, convidados e prezadas autoridades que compõem a mesa diretora, prezados acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. E, muito especialmente, agora, dirijo-me às excelentíssimas esposas dos membros acadêmicos e senhoritas, no sentido de expressar os melhores agradecimentos por essa presença maravilhosa e marcante, que tanto eleva o acontecimento como embeleza sobremaneira este ambiente. As palmas falaram mais do que as palavras. Parabéns a todos pelas palmas bem merecidas, dedicadas à senhora aqui presente. Geralmente, em toda solenidade, eu cometo muitas gafes. E acabo de cometer uma, justamente com meu amigo do Rio de Janeiro, professor acadêmico José Emílio Vasco, representante da Academia Nacional de Medicina. Eu penso que até ele gostou dessa gafe. A oportunidade de receber umas palmas. A Federação Brasileira de Academias de Medicina é uma entidade médica constituída por profissionais da mais reconhecida competência e idoneidade, bem como de professores universitários dos quadros das faculdades de medicina do país. Tem ela como principais objetivos acompanhar o desenvolvimento e os progressos de todos os conhecimentos científicos e tecnológicos mundiais ligados à área de saúde. Trata-se de uma entidade multidisciplinar pela própria natureza da atividade dos seus membros, os quais constituem, sem dúvida, os grandes e responsáveis sustentáculos da busca pelas últimas aquisições no campo da medicina. É importante reconhecer o papel que cada academia exerce em seu meio, no seu meio de atuação, sempre marcado pelas pesquisas, divulgação e prática em proveito da população em geral. O conclave que tem início nessa noite é caracterizado por uma temática mais eclética, cujos assuntos envolvem diferentes áreas de especialidades dentro da própria filosofia da Federação. As comissões organizadoras do conclave esperam que cada tema constante do programa, seja na forma de mesas redondas ou seja na forma de conferências, possa ser bem apreciado e atender às expectativas de todos os participantes. Devo, nesta oportunidade, expressar o meu apreço a todos os membros da nossa Academia Goiana de Medicina, anfitriã do evento, na pessoa do seu presidente, professor acadêmico Jorge Rodrigues Filotrion,
pelo inestimável e pronto apoio ao bom êxito do encontro. Desta forma, expresso os melhores agradecimentos a cada um dos seus membros, que durante mais de um ano reuniram-se semanalmente, trabalhando na elaboração do programa científico e cultural médico, a fim de poder oferecer a todos os nossos confrades do país uma temática de assuntos bastante variados, às vezes com algumas controvérsias, outros de interesse social, mas todos da maior relevância para a atualidade médica. Ao finalizar, espero poder, conjuntamente com todos, compartilhar nesses próximos dias de um convívio bastante descontraído e suficientemente proveitoso em termos de ensino e de aprendizagem, uma vez que somos sempre eternos acadêmicos e estudantes em busca de novos conhecimentos. Nossas saudações e boas-vindas a todos os acadêmicos, a todos os presentes, a todas as famílias aqui presentes e a todos os convidados. Muito obrigado a todos. Bem, senhoras e senhores, anuncio as palavras do presidente da FEBRAN, acadêmico professor Dr. Irani Louvar Moraes. Senhor governador Maquito Vilela, senhor ministro da Saúde Fernando Proença Gouveia, professor Luiz Rassi, presidente eleito da Federação Brasileira das Academias de Medicina, o deputado estadual Paulo Rodrigues, senhor presidente da Academia Goiana de Medicina, senhor Tom Rodrigues Filipion, senhor presidente de honra da FEBRAN, Geraldo Gonçalves, senhor reitor da Universidade de Goiás, Ari Monteiro, do Espírito Santo, senhor secretário da Saúde, deputado federal Carlos Ração Mendes da Silva, senhor representante da Academia Nacional de Medicina, ex-presidente da FEBRAN, acadêmico José Hermínio Gasti, palmas, senhor representante do Conselho Regional de Medicina, José Alberto Alvarenga, presidente da Associação Médica de Goiás, Ibsen Augusto de Castro Azevedo Faustino, senhor presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, Dr. Eduardo Santana, senhor representante da Unimed, Dr. Sebastião Moreira, senhor representante estadual do Banco do Brasil, Valdenor Castro Marion, professores, membros das academias do Brasil, médicos, imprensa, senhoras, senhores e acadêmicos. Já gostei muito porque tem metade de jovem de Goiás aqui presente. Isto é formidável para os fins da academia. Na qualidade de presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina e encerrando o meu mandato, eu tenho que falar um pouco do espírito bandeirante, porque a contribuição de São Paulo nesse contexto. A personalidade do paulista é marcada pelo espírito do bandeirante, com um perfil de audácia vitoriosa e do sertanista, o ecologista por excelência, com espírito de equipe, abrindo caminhos em todas as direções, explorando campos e florestas, reconhecendo serras, rios, fundando povoados na sua passagem, trabalhando com tenacidade e devoção, deixando mortos ao longo da estrada, do árido caminho, criando pontos de atalaia. Essa postura levou-nos, os bandeirantes, a conquistar terras além do meridiano
370 léguas ao oeste das ilhas de Cabo Verde, que estabeleciam o meridiano, o Tratado de Tordesilhas. Verdadeiros sem-guerras da época da história do Brasil. Logo, após longos e penosos dias de caminhada, eles acampavam durante meses, anos, para fazer culturas e abastecer as caravanas. Cultivavam para restabelecer, abastecer as caravanas. Muitos permaneciam e assim nasceram muitas cidades no estado de São Paulo e todo o Brasil. Bartolomeu Bueno da Silva, em 1682, chegou até Goiás. Para vencer os índios, ele incendiou, pôs fogo em álcool e ameaçando os índios se não contassem onde estava o ouro. E os índios, vendo o milagre, o chamaram de Anhanguera, que na época era misticamente o espírito diabólico. A abrangência da Federação Nacional, na abrangência nacional da Federação Brasileira das Academias de Medicina, preocupou os fundadores, criou, marcada no seu estatuto, a preocupação de ser abrangente e pegar o Brasil todo. Isto derrubou qualquer ideia do meridiano da limitação do Tratado de Tordesilhas. Tenho claro em minha mente que a minha eleição para presidente da Federação não se deveu à minha pessoa, mas sim ao fato de, no meu período para o qual seria eleito, a Academia de Medicina de São Paulo faria seu centenário. Comemorar. A Federação prestigiou, portanto, a Academia de Medicina de São Paulo, sendo dando a presidência, na época, para um dos acadêmicos de São Paulo. As atividades, no decorrer deste ano, destes 2 anos, não contou com apoio governamental que eu estou vendo aqui. Ela, em São Paulo, o dinheiro público tem outro destino. E entidades sérias não têm esse merecimento. Mas, em compensação, a pujança do comércio, da indústria da cidade, abre outras perspectivas. E nós conseguimos, do presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Abraham Sajman, o apoio, a acolhida para nós realizarmos o 5º conclave. O Laboratório Sandoz, o Banco Itamaraty, o Banco Real, o Novo Lab, a Varig, os informáticos, o Autoturismo, o Check-up Cardiovascular e a Associação Brasileira de Imprensa colaboraram conosco, subsidiaram o nosso conclave lá para cá. Fizemos o que foi possível para que o conclave recebesse os nossos delegados dos 17 estados que lá estiveram. Numerosas malas de época e novo logotipo da FEBREM. Tivemos nesse conclave a participação de um professor da Alemanha que, através de uma fundação, foi alemã, custeou a vinda desse professor para nos dar os paradigmas de como era a saúde, ou como é a saúde no primeiro mundo. A colaboração dos intelectuais de São Paulo foi muito grande, de toda a Universidade de São Paulo, de todos os setores, e participaram, dando um brilhantismo à nosso conclave. Fizemos um banco de ideias e acabamos publicando um livro que os acadêmicos já receberam. Quem tiver interesse nesse livro, só que é o novo presidente, nós faremos chegar o livro a cada. Criamos uma revista chamada Cultura e Saúde, que é uma das feitos da caravana das bandeiras paulistas, porque ficou lá esta revista em colaboração com a Academia de Medicina de São Paulo, uma revista que é um fruto gerado pela Federação Brasileira de Academia de Medicina. A todos que participaram
da minha gestão, eu quero manifestar meu agradecimento. E eu quero fazer agora um exercício de futurologia para prever o que vai acontecer com a Federação Brasileira de Academias de Medicina. Eu convivo há meio século com Santiago Ramon e Cajal, lendo e relendo o seu livro chamado Conselhos sobre a Investigação Científica. Esse livro foi dado pelo professor Renato Lopes no segundo ano da Faculdade de Medicina. E é um prêmio Nobel que ensina tudo da vida dos jovens que o leiam sempre. E nesse livro, o Ramon e Cajal diz que o êxito depende de dois itens, dois fatores: a inspiração e a transpiração. E Tomás Edison falou quantitativamente isso, dizendo que é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Com a minha experiência na vida do mundo já globalizado de hoje, aldeia global de hoje, eu tenho a vontade e a pretensão de mudar esses valores. Eu acho que 50% do êxito depende do objetivo, quando ele é claro e válido. 45% de devoção e só 5% de inspiração. A Federação Brasileira das Academias de Medicina tem o seu êxito garantido para o próximo milênio, pois sua fundação foi uma ideia genial do professor Geraldo Wilson Gonçalves, nosso presidente de honra da Academia Cearense de Medicina. A devoção dos seus ex-presidentes, José Hermínio Basti, Nilton Alves Guimarães, Francisco Alves dos Reis, das academias Fluminense, Baiana e Mineira, respectivamente, e por tudo que eu vi na elaboração deste comprado pelo professor Luiz Arce, em que se dedicou desde o primeiro dia da sua eleição para presidente eleito da academia, trabalhando já neste contrato do êxito que os senhores estão vendo. Então eu faço um apelo a todos os acadêmicos, membros das federadas, para que zelem da permanente perseguição do objetivo da federação, cuja estratégia é definida no seu estatuto, e que é, na realidade, zelar pela cultura médica nacional, preservando sua história e promovendo o desenvolvimento do saber, atingindo a modernidade em tempo real. Isto dará contribuição da federação ao desenvolvimento do país. Não perder de vista esse objetivo já é garantia da metade do êxito dessa missão. Qualquer desvio de rotas, porque pequeno que seja, tornará mais difícil atingir o alvo. Seus 10 anos de existência garantiram a consolidação na comunidade médica do país. Cabe agora, pelo prestígio do seu novo presidente, interferir nos destinos da saúde do país. O mundo está em permanente evolução. A sobrevivência do indivíduo e de sua atividade vai depender da qualidade e da eficiência do serviço prestado. Este será beneficiado pela evolução da tecnologia acoplada ao progresso da informática, o que exigirá, por sua vez, que os que cuidem se preparem. Os jovens devem estar educados para viver no mundo futuro. E o que mais estável no mundo futuro será a transformação permanente. O médico, para exercer a profissão no próximo milênio, deverá ser treinado adequadamente. As circunstâncias obrigam a responsabilidade maior do acadêmico hoje. Ele deve ser o paradigma para esses jovens. E eles têm que se conscientizar de que não basta ensinar o fato nem o fenômeno. O futuro médico precisa aprender
a raciocinar com dados em evolução, para poder interpretar fatos novos, desconhecidos e até imprevisíveis. Conscientizar essa liderança da classe médica desse papel está no âmbito do objetivo da federação, já que ela reúne a elite intelectual da medicina nacional, razão pela qual seu papel é mais nobre e, portanto, também de maior responsabilidade. A globalização da economia, a progressiva e inexorável, progressiva e inexorável, será o denominador comum do exercício de todas as profissões do futuro. Quanto mais precocemente aceitar-se esta realidade, melhor será a integração e, consequentemente, maior será a probabilidade de subsistência. O destino dos países será integração ou aniquilamento. Não haverá condição intermediária. No futuro, não haverá países em desenvolvimento ou injustos. Vão existir países desenvolvidos ou países em extinção. Na medicina nacional, a Federação Brasileira de Academia de Medicina tem responsabilidade. Cabe a ela, bem como a cada um dos seus membros, enxergar com clareza o objetivo que lutar para alcançar. Somente assim, cada um de nós poderá dizer: valeu a pena viver. Quero por aqui lembrar alguns nomes de pessoas, de colegas que já falaram valeu a pena viver. Eu me refiro ao acadêmico Eugênio de Carvalho Júnior, poeta oficial da Federação, vice-presidente da atual diretoria, que nos deixou. Sua última obra foi publicada no livro Mal da Saúde, pelas poesias do encantamento. Eu pedia na delegação Paraíba que aceitasse essa homenagem da Federação Brasileira de Academia de Medicina e que transmitisse à família a nossa saudade, a nossa dor. Ao colega Odon Ramos Maranhão, meu dileto particular amigo, que foi presidente da Academia de Medicina de São Paulo e que ajudou a organizar o 5º conclave também, que nos deixou. Além Carvalho, professor da Universidade de São Paulo, que organizou uma mesa redonda sobre droga e saúde, o conclave, e também nos deixou. Ele também disse que valeu a pena viver. O novo presidente foi eleito na atual diretoria e na mão deles está o futuro da academia. Eu, ao passar o colar presidencial para ele, eu tenho a tranquilidade que os destinos da academia, da Federação das Academias de Medicina de São Paulo está garantida. Ela está em boas mãos. O novo presidente, que assume nesse instante, eu auguro êxito e que a ele cabe dar prosseguimento a esses trabalhos da academia. Mas por tudo que eu vi aqui, que eu acompanhei no decorrer da sua elaboração, eu quero dizer que ele é um Anhanguera nosso. Porque se o Anhanguera veio aqui, pôs fogo em alma, ele pôs fogo nos rios, ele pôs fogo em água. Porque o que ele conseguiu aqui é milagroso. Eu o parabenizo por isso. E agora que eu não sou mais presidente, eu tenho que fazer uma confissão. Eu padeci de um pecado, eu caí em tentação. O pecado que é muito pior que o do orgulho é o da vaidade. Eu confesso que eu fiquei vaidoso por ser presidente da federação. Embora tenha caído em tentação, eu vou ser perdoado, não pelo arrependimento, mas pela grandeza daqueles que me elegeram e dos senhores que me escutaram.
senhores e suas palavras, do acadêmico professor Dr. Fernando Proença de Gouveia, representando o senhor ministro da Saúde, Dr. Latif Jardine. Prezado senhor governador Luiz Alberto Maguito Vilela, caro presidente da Federação das Academias de Medicina, agora Dr. Luiz Rassi, que até o momento apenas era o presidente do 6º Conclave das Academias de Medicina do Brasil. Caro amigo e companheiro, professor Dr. Icani Novar Moraes, ex-presidente da Federação das Academias e grande batalhador pelo sucesso das academias e da Federação das Academias e de todos os 6 conclaves que têm se realizado pelo Brasil. Caros confrades, companheiros das diversas academias, das 18 academias aqui representadas, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores, lamentando que motivos imperiosos tenham impedido a presença do senhor ministro, professor Dr. Adib Jatene, também acadêmico de medicina em São Paulo, para a abertura desta reunião, é com muita honra que represento o senhor ministro neste ato e com muita honra é que eu considero aberto este evento. A importância e a oportunidade de um acontecimento como este, onde se reúne a nata de autoridades médicas do Brasil, representando 18 academias, representando universidades, representando, na verdade, a experiência de anos e anos na labuta em termos de defender uma saúde pública brasileira de alto nível. É que os temas, na verdade, correspondem a isso. É a abordagem que teremos nos próximos dias sobre a questão do erro médico, o problema do custo da assistência médica, o problema da poluição ambiental e inúmeros outros assuntos técnicos, científicos do momento mostram a importância e a utilidade da participação não só dos confrades, mas de todo este elenco de estudantes de medicina aqui presentes. Sem dúvida alguma, o momento merece algumas reflexões. Lamentando mais uma vez a ausência do professor Adib Jatene, eu sinto aqui uma obrigação, como seu representante, de colocar algumas considerações aos companheiros que me ouvem em relação ao nosso sistema de atenção à saúde no Brasil. Há uma realidade indiscutível, é que toda esta batalha, esta luta que o professor Adib Jatene vem desenvolvendo pelo país, um trabalho que não é trabalho de médico, mas que faz com que ele percorra diariamente o Congresso Nacional. É, na verdade, consequência da dificuldade que ele enfrenta para poder superar os problemas que o Ministério da Saúde lhe oferece. Sem dúvida alguma, nós temos uma séria carência de recursos assistenciais mesmo no país. Indiscutivelmente, a demanda reprimida de doentes, que infelizmente nos vários rincões da nossa nação deixam de ser assistidos, é uma realidade que se repete a cada momento. Agora mesmo, quando se iniciam as campanhas das eleições municipais no país, a saúde, a atenção à saúde é a grande reclamação da população. E se contrapondo a isto, o
sistema de saúde do Brasil, aquele sistema que foi criado e que foi promulgado na Constituição de 1988, até hoje não se consegue aplicar. E os reajustes oferecidos, inclusive aprovados em dezembro de 1995, de 25% de um minguado valor que hoje se paga, até agora, em junho de 96, infelizmente ainda não foi repassado aos hospitais e às casas de saúde. O risco que se tem em termos de um debate é muito sério. E este é um aspecto que eu queria salientar com os senhores. É que o desafio está aí. Na verdade, o sistema de saúde brasileiro, ele não pode parar. Ele tem que enfrentar as situações que aparecem dia a dia. Ontem mesmo houve um fato inesperado, que foi um acidente em uma cidade de São Paulo, próximo da capital, a cidade de Osasco, onde de repente o sistema de saúde, que é um sistema quase falido, como eu estou comentando com os senhores, recebeu no dia, de repente, da tarde de ontem, uma quantidade enorme, centenas de feridos. E isso, evidentemente, agravando ainda mais a carência e as dificuldades de recursos que esses serviços têm. E é um fato concreto que toda a luta que se faz, apesar da falta de recursos, mostra alguns resultados, mas resultados que, infelizmente, são resultados ainda pálidos perante o desafio que nós enfrentamos. O modelo que o ministro da Saúde está tentando desenvolver no Nordeste do país, em algumas áreas periféricas das grandes cidades, com a colocação de agentes de saúde para percorrer os vários homicídios, com a colocação dos chamados médicos generalistas de família, para poder atender, inclusive, nos domicílios, em as áreas que se colocou e se conseguiu implantar, tem mostrado resultados fantásticos. A mortalidade infantil em cidades do Nordeste, que superavam 150 óbitos por 1.000 nascidos vivos, hoje consegue-se atingir 40, 50 óbitos por 1.000 nascidos vivos. A realidade também é que estas experiências ainda são restritas a determinadas áreas. Por quê? Porque faltam recursos financeiros para o país. E a coisa vai se agravando, porque na hora que a gente não tem recurso financeiro, a gente não oferece também condições de trabalho para os profissionais que estão no sistema. E esta é uma realidade que todos estamos sentindo. Os profissionais reclamam e com razão as más condições que lhes são oferecidas, os baixos salários que eles têm e não são corrigidos, pelo menos nos valores da inflação. E esta realidade está aí, e eu sempre insisto, repito, por falta de recursos. Na verdade, há um quê aí de uma situação que não se pode negar. É que a chamada prioridade na área social, a área federal, áreas estaduais, áreas municipais, com raras exceções, não se aplicam, não ocorrem na realidade. Ocorrem nos discursos de campanha, nas promoções, e na hora da prática e da necessidade, nós estamos vendo mais uma vez o que acontece. É por isso que eu coloco aos senhores nesse instante, como representante do ministro da Saúde, a necessidade de nós nos unirmos, de cada um assumir o seu papel. Os municípios brasileiros, de um modo geral, eles têm mostrado resultados interessantes. Os municípios, de um modo geral, mudaram completamente os valores, os percentuais que oferecem para o sistema de saúde. Mas isso, evidentemente, não é suficiente. Aqui, os estados, o estado de Goiás, hoje eu ouvia numa entrevista, agora há pouco, o senhor governador mostrar como ele tem tentado desenvolver as coisas, preocupado com o futuro, preocupado com as necessidades, com a construção de hospitais do Estado. Mas se nós não tivermos as condições
recursos para operacionalizar essas coisas, nós vamos continuar no zero. A quantidade de hospitais que se iniciaram e não se terminam por falta de recursos dos investimentos é uma quantidade incrível. Só na Grande São Paulo, para vocês terem uma ideia, são 15 hospitais que estão parados há mais de 4 anos. Esses hospitais se iniciaram, infelizmente a continuidade governamental não existe. Na hora que sai um governo e entra o outro, ficam as preocupações, as realizações que possam se fazer para marcar esse governo, para marcar aquilo, mas só que o que tinha que ser feito, o que estava sendo feito, acaba sendo prejudicado. É por isso que neste instante, neste acontecimento e nessa oportunidade, eu transmito a vocês um apelo para que nos unamos, que todos forcemos na luta em termos de obtenção de recursos. A contribuição provisória para a movimentação financeira, o chamado CPMF, é a forma que o ministro tem encontrado, é a única forma, uma forma que ele está trabalhando. E olhem bem, é uma medida provisória, na verdade é uma contribuição provisória, e que deve acabar na hora que o governo federal, as áreas todas puderem destinar recursos necessários dentro dos orçamentos, coisa que infelizmente nesse instante não acontece. Então, a saída neste momento não é a gente sair e deixar de lado o ministro sozinho batalhando nisso. É preciso que nos unamos, conversamos, pressionemos o Congresso Nacional para que de repente ele não faça uma loucura de não aprovar essa contribuição e neste segundo semestre, guardem bem, o sistema de saúde do Brasil entra em falência. E é por isso que é preciso que haja esforços. E ao mesmo tempo, procuremos ideias, e isto eu tenho ouvido do ministro insistentemente, dê ideias para tentar corrigir essa situação. Existem algumas propostas interessantes, inclusive a proposta do ministro do Planejamento, esse chamado imposto sobre lucro bruto, que ele pretende que se apresente como um projeto de lei, é uma coisa que pode ajudar, só que pode ajudar quando? O ano que vem, daqui a 2 anos, por quê? Porque essas coisas, infelizmente, na tramitação obrigatória, demoram muito. E, infelizmente, muitas vezes não resolvem. Existem alguns projetos de lei em andamento na Câmara Federal, visando uma contribuição, um percentual no PIB obrigatório para a saúde. Outros propõem um percentual no orçamento da nação, isto colocando nos orçamentos federais, estaduais e municipais, de forma que garanta nos orçamentos anuais o aporte de recursos indispensáveis. Tudo isto é útil, desde que se coloque em prática e não fique no discurso. Então, meus amigos, eu me coloco nesse instante à disposição para transmitir ao senhor ministro sugestões que os senhores tenham para tentarmos salvar o sistema brasileiro. Bem, senhoras e senhores, anuncio as palavras do excelentíssimo senhor governador Maguito Vilela. Excelentíssimo senhor presidente da Federação Brasileira de Academia de Medicina, professor Dr. Irani Novar Moraes, excelentíssimo senhor representante do ilustre ministro da Saúde, professor Latif Jatene, doutor e professor acadêmico Fernando Proença Gouveia, excelentíssimo senhor presidente do 6º Conclave Nacional da FEBRAM, doutor Luiz Haas, excelentíssimo senhor representante da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual e médico Paulo Rodrigues, excelentíssimo senhor presidente da Academia Goiana de Medicina, Dr. Geórgio Rodrigues Filocreon,
Excelentíssimo senhor presidente de honra da FEBRAM, Dr. Geraldo Gonçalves, magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Ari Monteiro do Espírito Santo, excelentíssimo senhor secretário da Saúde, deputado federal Carlos Mendes, excelentíssimo senhor representante da Academia Nacional de Medicina, acadêmico José Hermínio Plástico, ilustríssimo representante do Conselho Regional de Medicina, Dr. José Alberto Alvarenga, excelentíssimo senhor presidente da Associação Médica de Goiás, Dr. Ibsen Augusto de Castro, excelentíssimo senhor presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, Dr. Eduardo Santana, excelentíssimo senhor representante da Unimed, Dr. Sebastião Moreira, excelentíssimo senhor superintendente estadual do Banco do Brasil, Dr. Valdenor Cesário Mariô, excelentíssimos senhores professores, membros das Academias de Medicina do Brasil aqui presentes, médicos, acadêmicos de medicina, senhoras e senhores. Goiás, com muita alegria, abre suas portas para sediar este 6º Conclave Nacional da Federação Brasileira de Academias de Medicina. Estamos especialmente honrados em receber em nosso Estado as mais vivas expressões do mundo científico e acadêmico deste setor fundamental para a nossa sociedade. Assim, em nome do povo goiano, apresento as nossas cordiais boas-vindas a todos os participantes, convidados e conferencistas que muito nos enobrecem com suas ilustres presenças. Aqui os acolhemos com a tradicional hospitalidade de nossa gente goiana, certos de que este evento propiciará importantes contribuições para o pleno desenvolvimento das ciências médicas, abrindo caminhos para novas conquistas na caminhada em favor da saúde e do bem-estar de todos. Neste conclave de extrema relevância para o país, queremos destacar o trabalho realizado pela Federação Brasileira de Academias de Medicina, entidade não governamental de caráter científico e cultural, que se preocupa fundamentalmente com o avanço da medicina em todas as suas dimensões. Aqui, portanto, é um espaço para a difusão do saber tecnológico e para o consequente aprendizado, unificando todos os que buscam a chama viva da evolução e das descobertas. Goiás, sem dúvida, se propõe a participar ativamente de todas as ações que visem o constante aperfeiçoamento do setor de saúde. Nosso Estado, com muito orgulho, possui inúmeros profissionais que se destacam internacionalmente pela sua extrema capacidade, sendo Goiânia uma das referências médicas mundiais em função da alta especialidade adquirida por seus médicos. Desta forma, compartilhamos da premissa básica de que as ciências médicas se revigoram na medida em que ampliam sua capacidade de minimizar as dores e os sofrimentos de nossos semelhantes, na medida em que dinamizam os seus instrumentos na busca do completo bem-estar físico, mental e social. O exercício do conhecimento, neste sentido, tem seu significado maior quando cumpre sua finalidade precípua de combater todas as formas de moléstias e de promover a vida enquanto a grande dádiva de Deus aos homens. Debatendo temas de grande atualidade, este evento, com certeza, oferecerá colaborações de grande significado para a medicina, com reflexos diretos na vida das populações, expandindo a saúde e o bem-estar coletivos. Antes de concluir, eu quero dizer ao Dr. Luiz Haas
E a presença do governador de Goiás em nada engrandece esse conclave. Pelo contrário, a presença de ilustres homens e mulheres que aqui comparecem é que honram o governo do Estado e honra todo o povo goiano. Eu, assentado ali, estava divisando à frente deste auditório homens e mulheres, a grande maioria já de cabelos grisalhos, e eu pensava cá comigo, quantas dores estes cidadãos e estas cidadãs já reduziram neste país, quanto sofrimento eles já não minimizaram, quantas vidas eles já salvaram, enfim, quanta história tem aí em cada homem, em cada mulher que está mais à frente aqui deste auditório. Quer dizer, são homens e mulheres que merecem o maior respeito, a maior admiração, o maior carinho do governo de Goiás, por tudo que os senhores e as senhoras já fizeram por este país. Pela história, cada um dos senhores e das senhoras já escreveram, quantas belas páginas já foram escritas pelos senhores e pelas senhoras, quantas luzes os senhores e as senhoras já não espargiram por este Brasil afora, quanta descoberta, enfim, os senhores e as senhoras merecem realmente o maior respeito de todos nós. E é por isso que o governo de Goiás está aqui, representando todo o povo goiano, para dizer que os senhores e as senhoras são brasileiros da melhor estima. São homens e mulheres que fazem a grandeza deste nosso país e que faz a grandeza do nosso povo. E de outro lado, divisava também ali quantos jovens, senhoras, senhoritas, moços, acadêmicos, estudantes ou recém-formados, sequiosos também pelo saber, sequiosos por ajudar a medicina deste Estado e deste país. De forma que aqui este auditório tem gerações que estão honrando e que vão honrar muito o nosso país. E eu quero desejar a todos esses jovens que estão aqui muito sucesso. Vocês escolheram uma profissão sublime e que muito contribuirão para a grandeza da medicina no nosso país. E também dizer ao nosso ministro, ao nosso representante, o ministro Adib Jatene, nós entendemos os motivos pelos quais o ministro se encontra ausente. Inclusive, antes de sair para esta solenidade, nós víamos o presidente da República fazendo o pronunciamento e o ministro fazendo contatos no Congresso Nacional para a aprovação do CPRM, da contribuição, a contribuição para a saúde, descontado em cada cheque emitido neste país. Eu não sei se o nome é CPRM, CPML. Mas o certo é que é uma contribuição que se busca para a saúde deste país. Bom, eu dizia como governador e disse aos 3 senadores da República e disse a todos os deputados federais de Goiás. Eu sempre fui homem de posição muito transparente. Eu disse a todos que deveriam votar a favor, por um motivo muito simples. Educação e saúde tem que ter verba própria, tem que ter verba carimbada, tem que ter verba que só pode ser gasta em saúde e em educação. Por quê? Saúde nós já temos. A Constituição obriga o governo federal a gastar um percentual, os governos estaduais a gastar um percentual e os governos municipais também a gastar um percentual com educação. E a saúde não pode ser diferente. Saúde e educação têm que ser prioridades absolutas de qualquer governo. Agora, é lógico que o Brasil, que tem uma estrutura, a meu ver, falida, que precisa ser renovada, que precisa ser modernizada, que precisa ser agilizada, para investir o que precisa investir em saúde,
em educação, vai ter que mudar as estruturas. E eu gostaria de dizer a todos os visitantes que aqui em Goiás nós estamos buscando essas estruturas. Estamos extinguindo todas as empresas deficitárias do Estado, todas as empresas que dão prejuízo ao nosso povo, nós estamos extinguindo, estamos fazendo a fusão de empresas, estamos diminuindo órgãos, diretorias, superintendências, estamos procurando afinar o Estado para que ele possa investir mais em saúde, educação e segurança pública, que são as 3 prioridades hoje aqui no nosso Estado. Com muitas dificuldades, com parcos recursos, nós já retomamos todas as obras que dizem respeito à reforma de hospitais, ampliação de hospitais e construção de hospitais. Por incrível que pareça, Goiás ainda tem em torno de 15 a 20 cidades que não tem um leito hospitalar sequer. Um leito hospitalar. Temos cidades que não têm um médico ainda. É o caso de Colinas do Sul, Chapadão do Céu, muitas cidades que nós poderíamos citar, que não, além de não ter um leito hospitalar, não tem um médico. E nós já determinei ao secretário da Saúde, que não deixe no meu governo uma cidade sem médico e nenhuma cidade sem hospitais. Todas as que não têm terão os seus hospitais. Já retomamos as obras do HGG, do Hospital Geral, determinamos a ampliação do HDT, o Hospital de Doenças Tropicais, construímos um condomínio de solidariedade exclusivamente para portadores do vírus do HIV. Estamos, enfim, procurando investir aquilo que podemos investir, mas nós vamos diminuir o tamanho do Estado, nós vamos modernizar o Estado e vamos investir muito mais, os senhores e as senhoras terão notícia, muito mais em saúde, muito mais em educação, muito mais em saúde pública. E senhor representante do ministro, aqui em Goiás estamos procurando cumprir religiosamente tudo aquilo que pactuamos com o povo goiano nas praças públicas e tudo aquilo que pactuamos com Deus. Estamos cumprindo todos os nossos programas, que eu entendo também que é investimento em saúde. Todos os dias do governo de Goiás, quando o sol começa a raiar, nós distribuímos a 90 mil crianças carentes de Goiás, todos os dias, em todas as cidades goianas, sem exceção, 90 mil litros de leite a 90 mil crianças carentes, todos os dias. Estamos fazendo chegar cestas de alimentos aos excluídos, aos desamparados, aos desprotegidos, aos desempregados, também em todas as cidades goianas. Já tem um ano que distribuímos 147 mil cestas de alimentos, com 29 quilos de alimentos a todas as famílias desempregadas e em todas as cidades goianas, sem exceção também. Quer dizer, eu acho que as crianças carentes, melhor alimentadas, os homens e as mulheres carentes, melhor alimentados, vão se defender melhor das moléstias e das doenças. Por isso, o governo de Goiás tem procurado, com sinceridade, sem demagogia, sem discriminação, investir no ser humano, promover o ser humano, que é o que há de mais importante sobre a face da terra. De forma que eu cumprimento a todos os senhores, a todas as senhoras, e ao concluir, quero cumprimentar os organizadores, idealizadores, colaboradores deste conclave, na pessoa do presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, Dr. Luiz Haas, recém-impossado. Profissional de conduta irreparável, acadêmico e cientista cuja capacidade extrapola as fronteiras do país. Dr. Haas engrandece o nome de Goiás pelos seus elevados conhecimentos, por sua ética e princípios irretocáveis, por seu amor irrestrito à medicina, pela sua bondade e disposição para construir e realizar. Ao senhor representante, senhor ministro, professor também acadêmico,
a nossa honra, doutor Fernando, em recebê-lo em nosso Estado. Ao ex-presidente, que tenho certeza absoluta, sem conhecê-lo bem, mas sei que desempenhou um papel extraordinário à frente da Federação. Eu quero cumprimentá-lo e agradecer também em nome do povo goiano. E a todos os participantes, a todos, fica a mensagem de fé e de amizade do povo goiano, profundamente gratificado em recebê-los nesta jornada científica, cultural e tecnológica, cujo objetivo final é a vida, é a felicidade de todos os seres humanos. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, voltamos a palavra ao presidente da Federação Brasileira de Academia de Medicina, acadêmico professor Dr. Luiz Haas, para declarar encerrados os trabalhos de instalação do 6º Conclave Nacional da FEBRAM. A presente reunião me penitenciar por omissão da citação do meu querido colega Paulo Rodrigues, que na realidade foi um lapso de minha parte, mas eu estava sem o apoio da citação das pessoas da mesa diretora, como também de ilustres participantes que compõem esta mesa, a quem eu peço desculpas. Eu costumo dizer que muito facilmente cometo 3 gafes em qualquer solenidade. Então, eu já cometi as 3. Espero que todos celebrem nessas minhas falhas, talvez não por inexperiência, mas por um momento mais de emoção ou de muita luz em cima dos meus olhos, que ofuscam muitas vezes a palavra. Ainda antes de encerrar, eu gostaria de parabenizar a fala do ministro, do representante do ministro da Saúde, professor Fernando Proença de Gouveia. Trouxe para nós uma mensagem que deve ser meditada e sobre a qual devemos refletir nesses próximos dias de reunião que teremos pela frente. Mas o ponto alto que considero nesta sessão inaugural e de instalação do 6º conclave foi a palavra de Sua Excelência o Governador do Estado. A sua palavra realmente nos colocou numa posição de plena satisfação, porque, ao que eu saiba, nenhum governante do país tem um programa social da forma como ele vem conduzindo no estado de Goiás. A distribuição do leite, de que todos temos notícia, é realmente uma das facetas mais importantes da sua administração, porque atingiu a população mais necessitada do nosso estado. É um homem jovem, mas com amadurecimento administrativo digno de louvor e digno de ser citado, porque trouxe para o nosso estado uma experiência nova no campo da administração. Parabéns, senhor governador. A Federação Brasileira de Academia de Medicina se sente feliz com sua presença
E essa homenagem, caracterizada pelas palmas, são o testemunho da nossa palavra. Gostaria, nessa oportunidade, e ao encerrarmos os trabalhos desta sessão solene de instalação, dizer ao meu querido amigo e professor Irani, eu, na condição de presidente empossado, determino que ele continue sendo o presidente até o final deste conclave, quando então eu me coloco às ordens de todas as academias federais do Brasil. Declaro nesse instante, encerrados os trabalhos, convidando todos para assistirmos ao belo madrigal El Canto, dirigido pela professora Heloísa Barra. É uma das partes mais importantes desse conclave, porque a professora Heloísa Barra e seu conjunto representa para Goiás o que há de mais lindo na parte artística musical. Posteriormente a esse madrigal, teremos um coquetel de iguarias árabes. Aqueles que não gostarem da comida árabe, lamentavelmente, queiram se levantar. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente sessão.
da, da,